Pronto, vamos então dar início ao lançamento deste livro. E como um bom filho à casa retorna, aqui estou eu passado 26 anos. E como não poderia deixar de ser, vou iniciar o meu discurso com uma frase de Fernando Pessoa. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Nenhuma obra é individual, toda a obra resulta de um conjunto de vontades coletivas. Até Napoleão precisou de um cozinheiro para as suas campanhas e conquistas, como muito bem disse Bertolt Brecht. No caso da obra em apreço, desde o sonho inicial até à concretização final, este livro foi um bom exemplo do que acabamos de dizer. Um dia, à mesa de um café da cidade do Porto, nós, eu e o professor José Martins, projetamos uma obra dedicada aos adolescentes em risco. Depois, foi a elaboração de assuntos possíveis relativos à obra num pequeno draft. Seguidamente, os contactos com os colegas de várias universidades para colaborarem connosco na elaboração dos diferentes textos de temáticas agora expostas na obra. Finalmente, e graças à conjugação de esforços de todos os que acreditaram no projeto, o sonho a dois tornou-se possível. Mas um patamar se tornava premente ultrapassar, o da edição. Assim, desde o primeiro momento, tivemos a total abertura de um editor que acreditou e apostou em nós, o Dr. Manuel Robal, das Edições Sílabo. Posteriormente, o Sr. Dr. Juiz Conselheiro Armando Leandro, com a competência que já lhe é conhecida, juntou-se a nós para uma escrita de um prefácio que a todos nos honrou. O propósito desta obra deveu-se ainda à necessidade de colmatar uma lacuna nos estudos dedicados à adolescência, mais especificamente aos riscos, aos desvios e crime nesta fase de desenvolvimento e à necessidade da existência de uma obra que abrangesse estas temáticas em Portugal. Hoje estamos aqui, e eu e o professor José Martins, para agradecermos a todos que deram o seu contributo para que esta obra fosse possível, a começar pelos autores presentes nestas páginas, oriundos das mais diversas universidades e outras instituições. Assim, agradecemos aos docentes e investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, da Universidade do Minho, da Universidade de Fernando Pessoa, da Universidade do Porto, tanto da Faculdade de Direito como a de Psicologia, da Universidade Católica do Porto ou mesmo da IPSS Hermesino Cidade Aberta. Queremos agradecer ao excelentíssimo Sr. Dr. Juiz Conselheiro Armando Leandro, que teve a amabilidade de apresentar a obra juntamente com a Sra. Professora Doutora Ana Sani e o Sr. Professor Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves e a Sra. Professora Doutora Inês Gelbas, colega e amiga da UTAD. Sem esquecer o Sr. Professor Filipe Macedo, desta Universidade, pelos contactos preciosos e oportunos. Agradecer ainda à Sra. Professora Sónia Caridade pela amabilidade em aceitar o convite. Agradecer ao Sr. Professor Dr. Salvato Trigo pela sua amável presença e à Sra. Professora Inês Gomes, pró-reitora, ao Sr. Diretor de Departamento, Professor Dr. Pedro Reis, à Coordenação de Criminologia, Sra. Professora Doutora Ana Sacau e à Coordenação de Psicologia Jurídica, Sra. Professora Doutora Ana Sani, e a todos os presentes, colegas e alunos, sobretudo do Núcleo de Criminologia, especialmente aos senhores professores Doutora Ana Sani, Laura Nunes e Professor Rui Estrada, por terem tornado possível o lançamento do livro durante a realização deste congresso. Agradecemos ainda a presença de alguns colegas e amigos. A todos e penhoradamente agradecemos agora que festejamos o lançamento da obra de todos nós, Crime, Desvio e Risco na Adolescência. Muito obrigada. Passarei a... Sim. Passarei a palavra à professora Sónia Caridade. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos e a todas. Começaria por agradecer o convite que me foi dirigido para proceder à apresentação desta obra e que muito me honra. Não só porque é uma obra coordenada por um colega, também pela Margarida, naturalmente, que conheço, pela apresentação ser na Universidade de Fernando Pessoa e numa altura em que faço 10 anos, ou faz 10 anos, que me encontro a colaborar
com a Universidade Fernando Pessoa. Portanto, é particularmente gratificante para mim estar aqui a proceder à apresentação desta obra, cujo tema também me é particularmente caro. Reitero as minhas felicitações aos coordenadores, aos professores José Soares Martins e Margarida Simões, pela iniciativa em organizar esta obra sobre um tema tão pertinente quão urgente e necessário. Endereço também um cumprimento especial a todos os autores e autoras que para esta obra contribuíram e que, através de diferentes olhares, saberes e reflexões, lhe conferem uma importante perspectiva interdisciplinar. Tal permitiu congregar nesta obra uma profunda visão do tema e, consequentemente, incrementar um importante paradigma na formação dos profissionais que atuam nesta área do saber. Pois bem, fazer a apresentação de uma obra depois de ela já ter sido apresentada 4 vezes antes, não é? Por 4 pessoas, 4 especialistas nesta área, é para mim um desafio bastante elevado. E, portanto, espero honestamente corresponder a este mesmo desafio. Como sabemos, a adolescência constitui um período desenvolvimental pautado por uma pluralidade de desafios que o adolescente terá que enfrentar, sendo, e como bem afirmam os coordenadores da obra, na sua introdução, um período nevrálgico no processo de socialização. Ora, a resolução e gestão bem-sucedida destes desafios é em grande medida ditada, por um lado, por aquelas que são as aquisições cognitivas, emocionais, comportamentais do adolescente, mas também por todo o contexto social onde este se insere e, de forma mais particular, todas aquelas que são as suas experiências e vivências com os diferentes agentes de socialização. E, portanto, refiro-me naturalmente à família, à escola, ao grupo de pares e ao contacto com todas as instituições de controle formal. Tal fundamento é que esta fase desenvolvimental seja crucial na delineação daquela que virá a ser a sua identidade, pró-social ou antissocial, e que irá determinar todo o seu percurso futuro de possível conflito ou não com a lei. Posto isto, podemos afirmar que a adolescência abre espaço para o estabelecimento de conexões entre aqueles que constituem os 3 principais eixos que dão título a esta obra: risco, desvio e crime. Assim, se é verdade que a adolescência constitui um período particularmente propício à experimentação de múltiplos riscos, sabiamente explorados em diversos capítulos desta obra, desde logo pelo professor José Soares Martins, por Patrícia Gomes, ao analisarem no capítulo 1 os diferentes aspectos psicossociais que são impulsionadores do insucesso e do abandono escolar e da sua estreita ligação com o comportamento delinquente, sobretudo em jovens oriundos de famílias problemáticas e com ligações a pares desviantes e não normativos. Também Jorge Quintas, no capítulo 2, tendo por base inúmeras evidências científicas, alerta para todos os riscos do consumo de drogas ilegais, discorrendo ainda sobre a complexidade da relação que tem sido estabelecida entre estes consumos e a delinquência na adolescência. Para além da adolescência poder favorecer, como acabei de dizer, a adoção de certos riscos, é igualmente verdade que, não raras vezes, os jovens são também eles forçosamente expostos a outros riscos, decorrentes, por exemplo, das disputas parentais pelas guardas dos seus filhos, ocasionando não raras vezes processos de alienação parental. Tal como defendem Joana Barros, Catarina Martins, Manuel Martins, trata-se, pois, de uma outra realidade que acarreta uma situação de risco a gerir, dado o seu potencial igualmente estruturante e devastador no futuro de muitos adolescentes e jovens. A exposição a este tipo de riscos poderá igualmente promover a vulnerabilidade dos adolescentes e dos jovens para a prática de desvios, um segundo eixo que dá título a este livro. Conforme elucidado no capítulo 5, da autoria de Mariana Magalhães, Miguel Cameira, que aborda temas como homofobia, bullying, cyberbullying e, portanto, uma gestão inoperante de todos estes indicadores de risco e desvios, promovida não raras vezes por ineficácia do sistema de controle formal e informal, que ora relativiza, ora providencia muitas das vezes atuações tardias e inoportunas, acaba por culminar na adoção de condutas criminais graves, como é a violência sexual ou os comportamentos sexuais de risco, cujas características e especificidades são minuciosamente descritas no capítulo 4 por Ricardo Barroso, Patrícia Figueiredo e Eduarda Ramião. A análise das condutas desviantes e criminais não poderia ficar alheia a uma abordagem interdisciplinar com a psicopatologia, como bem defende Marta Matos no capítulo 11. Neste âmbito, a análise das implicações que a estrutura da personalidade do jovem e, mais em particular, certos traços da sua personalidade, como é o caso da frieza emocional, muito presente nos psicopatas,
poderá ter na capacidade de autorregulação comportamental, reveste-se de crucial importância, tal como nos alertam Margarida Simões e Rui Abrinhosa Gonçalves no capítulo 12, e tal irá invariavelmente repercutir-se nos diferentes âmbitos de intervenção em matéria de delinquência juvenil, seja em termos psicológicos, sociais e legais. Conhecidos que são os riscos e desvios inerentes ao período da adolescência e que muitas vezes evoluem então para condutas criminais, importa, pois, melhor compreender como se processa o acesso dos menores em conflito com a lei à justiça. E impõe-se então a discussão que Ana Saccal discorre no capítulo 6 sobre a capacidade dos menores em compreender e defender os seus direitos, ou mesmo se estes menores serão eles competentes para serem julgados. A leitura e análise das conceptualizações legais e respectivos mecanismos legais produzidos no âmbito da delinquência juvenil, nomeadamente a lei tutelar educativa pelo colega João Casqueira, no capítulo 7, constituem um importante contributo para melhor enquadrar esta problematização, sobretudo a ideia apontada pelo autor que assenta na necessidade de uma personalização do acompanhamento que se presta ao menor, o que, em termos práticos, implicaria a nomeação de um mentor para cada menor, de forma a providenciar um acompanhamento mais próximo no seu processo de ressocialização e reeducação. A justiça restaurativa em meio escolar emerge, tal como defendido por Ana Paula Monteiro, Pedro Cunha e Abílio Lourenço, no capítulo 8, como uma alternativa mais viável para que, e passo a citar os respectivos autores na sua página 144, as crianças e adolescentes possam construir aprendizagens escolares e socioemocionais e aprendam também a conviver de forma democrática, convertendo-se nos protagonistas de sociedades justas e participativas. Conhecidas que são as dificuldades e os constrangimentos, muitas vezes associados à aplicação de alguns destes mecanismos judiciais e extrajudiciais na regulação da delinquência juvenil, importa regressar àquilo que é o ponto-chave que poderá marcar toda a diferença no percurso de vida de qualquer adolescente e jovem: a educação. E mais em particular, a educação sexual e de género, tal como Luísa Saavedra discute no capítulo 10. Conforme bem sistematiza Raquel Matos e suas colaboradoras no capítulo 3, as transformações económicas, sociais, políticas e culturais que se têm observado em Portugal desde os anos 70 possibilitaram, é uma realidade, importantes progressos nas práticas e modos específicos e modos de vida específicos dos jovens. Contudo, subsistem ambiguidades nas condições de vida dos jovens e representações sociais que acabam por gerar desigualdades sociais e de oportunidades entre rapazes e raparigas, e as quais só serão possíveis de combater, de sanar, usando aquela que tem sido identificada por muitos como a ferramenta mais poderosa para se mudar atitudes e comportamentos. Refiro-me à educação. E, portanto, a aposta na educação dos nossos jovens e adolescentes desde os primeiros anos de vida, mas uma educação que dispensa viés, preconceitos, estigmas, imparidades, disparidades e, sobretudo, uma educação que procure promover o conhecimento, o respeito, a partilha, a igualdade, o envolvimento, a responsabilização e corresponsabilização do outro pelas suas ações. Finalizaria esta minha apresentação referindo que esta obra conta com um contributo de 24 autores que eu fiz questão de ir nomeando na minha intervenção, autores e autoras de referência nesta área de investigação e, portanto, permite-nos verdadeiramente mergulhar naquela que é, diria eu, a complexidade da adolescência e dos seus múltiplos desafios e desventuras pelos meandros do desvio, da delinquência e do crime. E, neste sentido, resta-me apelar à ampla consulta, leitura e, se assim entenderem, por que não, à aquisição desta obra, que será seguramente um instrumento muito útil, seja para aqueles que só agora começam a mergulhar nestas temáticas, mas também para os mergulhadores, diria, mais séniores, que porventura desejem a atualização do conhecimento neste domínio. Boas leituras a todos. Bom, cabe-me a mim, ingrata tarefa, embora estando um pouco rouco, ingrata tarefa de encerrar os discursos e perder o efeito de primazia, como é evidente. Mas, como dizia o Henri Poincaré,
criticar é bom, mas criar é melhor. Chegados aqui, a bom porto, depois da rota das Índias, fugindo às armadilhas de Baco e com a preciosa ajuda dos deuses, sobretudo da bela Vênus, resta-nos o descanso merecido da Ilha dos Amores. De facto, toda a obra é uma tormentosa e iniciática viagem em que nos testamos e testamos os que connosco se aprestam para a longa odisseia. Organizar um livro é uma corrida de fundo, em que as nossas capacidades vêm à tona d'água para caminharmos finalmente para as areias seguras da praia sonhada. E depois? Depois, resta-nos desfrutar, como se diz hoje em dia no futebol, depois de uma vitória. Colher o fruto do nosso trabalho, que é sempre coletivo, ou seja, de equipa, como nos dizem os psicólogos sociais bem avisados. Resta-me, a mim e à Margarida, minha fiel companheira de aventuras, agradecer a todos quantos tornaram possível esta obra, ou seja, a gloriosa chegada a Calicut. Em primeiro lugar, aos autores que, acreditando em nós, embarcaram sem hesitações na nossa frágil caravela, não obstante as incógnitas que nos aguardavam no largo mar da edição, da publicação e todas as aventuras. Depois, agradecer à editora Sílabo, o nosso estaleiro de base, e ao seu editor, Dr. Manuel Robalo, quem nos confiou desde a primeira hora, sempre acompanhado pela sua equipa, de onde destacamos o Dr. Pedro Mota e os seus arranjos gráficos preciosos. Finalmente, ao excelentíssimo juiz conselheiro Armando Leandro, que teve a amabilidade de nos fazer o magnífico prefácio e apresentar também a obra, juntamente com a nossa colega Ana Sani, que muito nos honraram. E também agradecer ao nosso colega Rui Brunhosa Gonçalves e à nossa colega Inês Relvas, que também lançou o livro na UTAD, sem esquecer o professor Filipe Macedo, pelos contactos preciosos e oportunos que muito nos agradaram. Hoje cabe-nos saudar a professora Sónia Caridade pelas suas sábias e belas palavras sobre o nosso livro, e ao Sr. Reitor, professor Salvador Trigo, pela sua amável presença, à nossa pró-reitora, professora Inês Gomes, ao diretor do departamento, professor Pedro Reis, à coordenação de criminologia, na figura da professora Ana Sacau, infelizmente, em Espanha, por razões de saúde da sua mãe, e à coordenadora do mestrado de Psicologia Jurídica, na figura da professora Ana Sani. E a todos os presentes, colegas e alunos. E especialmente aos professores, mais uma vez, Ana Sani, Laura Nunes e Rui Estrada, por terem tornado possível o lançamento do livro durante a realização deste congresso. Não esquecendo a sempre ajuda da doutora Paula Dias. Resta-me desejar que o livro tenha um bom acolhimento, ou seja, um acolhimento idêntico ao entusiasmo que eu e a Margarida pusemos em cada página desta obra. Bem-ajam.